versículo chave desse retiro é Romanos 13:11. Ele fala assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? O tema da mensagem que o Marcelo me passou é Armas da Luz. Se você quiser anotar, é Armas da Luz. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o tripé da vida cristã e as formas de talvez a gente conseguir defender esse tripé do nosso cotidiano, das nossas lutas, daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E eu quero que vocês abram lá em 1 Coríntios 13:13. Abra lá comigo, 1 Coríntios 13:13. Abram ou liguem suas Bíblias. 1 Coríntios 13:13. Todo mundo achou aí? Amém? Amém. Não? Quem não achou? Achou lá, Renato? Está lá no Novo Testamento, tá? 1 Coríntios. A palavra de Deus fala para nós assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O que nos resta na nossa caminhada nessa terra? A fé, a esperança e o amor, das quais o amor é o maior dessas três. Então, o que nos resta para nos defender? A fé, a esperança e o amor. Nessa guerra invisível que nós não conseguimos ver, nessa caminhada que a gente passa por essa terra, nos resta a fé, a esperança e o amor. Amém? Vamos começar pela fé lá. Eu vou falar vários versículos. Eu não precisa abrir. Depois vocês anotem. Se vocês quiserem conferir, vocês conferem, tá? Para ver se não estou enganando vocês. Mas Hebreus 11, do 1 ao 3, ele dá uma definição de fé. Ele fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé nós conseguimos entender e crer que as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Amém? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, com esse versículo nós conseguimos entender que as coisas espirituais, elas são antes que as coisas físicas. O reino espiritual, onde Deus habita, porque Deus é Espírito, ele é antes das coisas físicas. E nós captamos isso pela nossa fé. Por quê? Porque nós temos os nossos 5 sentidos, ao qual nós nos movemos nesse mundo físico. Só que esse mundo físico, ele não é o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual. Porque Deus é Espírito, Deus é antes de todas as coisas. Nós vivemos algo que talvez não seja real. Amém? O real é aquilo que é eterno. O real é aquilo que é além do tempo, que está fora do cronos. Amém? Isso é um princípio. Isso crava isso dentro de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Só há uma maneira de a gente desagradar a Deus. Existe uma maneira de a gente desagradar a Deus: viver uma vida sem fé. A partir do momento que nós começamos a ter ações sem fé, nós começamos a desagradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Existe uma responsabilidade, que essa responsabilidade ela cabe a nós, que é a responsabilidade do crer em Deus.
Essa é uma responsabilidade que é nossa. Não adianta a gente ficar jogando algumas responsabilidades que são nossas para Deus. E muitas vezes nós queremos viver uma zona de conforto e nós acabamos crendo em um Cristo que ele não existe. E a primeira parte dessa mensagem eu quero falar: seja liberto desse Cristo. Pode até te escandalizar, mas você vai entender: seja liberto desse Cristo, de um Cristo que não existe. Olha só, a salvação ela vem pela fé. Efésios 2, do 8 ao 9, ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação ela vem pela fé, ela vem pela graça, mas ela é mediante o quê? Qual que é o caminho que nos acessa a graça? A fé. E de quem que é a responsabilidade de crer na pregação do Evangelho? É minha. A salvação ela é pela graça, não é pelas obras, mas o caminho para a salvação é a fé. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos despertar do sono, porque muitas vezes a gente crê nas coisas erradas, a gente crê de uma maneira errada. A graça às vezes escandaliza isso, mas a graça ela não faz tudo por nós. A graça ela não vai fazer tudo por você. Ah, mas Paulo disse que a sua graça me basta. Ok, mas a graça ela não faz tudo por você, porque se a graça fizesse tudo, não haveria responsabilidade para nós agirmos nessa terra. E muitas vezes nós queremos uma vida sem responsabilidades. A maioria aqui é adolescente. Quantos sofreram da transição de adolescente para adulto? Eu sofri bastante. Por quê? Porque começou a aparecer responsabilidade, dificuldade, espinhas. Começaram a haver responsabilidades. E quando você sai de uma vida sem responsabilidade para uma vida de responsabilidade, isso pode até te colocar numa depressão. E nós precisamos entender que Deus não quer que nós vivemos uma vida irresponsável. Vamos ver uma coisa? Marcos, anotem, eu vou ler aqui para ir mais rápido, porque eu tenho muitos versículos. Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 27, fala assim. O contexto desse texto que eu vou ler é que Jesus chama 3 dos seus discípulos que andavam mais perto deles e falou: vamos lá para o monte lá, que é o monte da transfiguração. E eles subiram o monte, e apareceu Elias, e apareceu Moisés. E estava Jesus, Elias e Moisés conversando. E Pedro chega para Jesus: ah, é bom que a gente arme uma tenda aqui, né? Para que a gente fique aqui. Daí estragou tudo aquilo que está acontecendo. Pedro sempre dá umas bolas fora. Vem uma nuvem, Elias e Moisés sobem, e Deus fala assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que estava acontecendo nesse texto? Moisés representava a lei, Elias representava os profetas e Jesus representava a graça. Deus fala: este é meu filho amado, o tempo da graça chegou, a ele ouvi. Ouçam a graça, o tempo dos profetas e da lei passou, ouçam a graça. E era isso que estava acontecendo. Eles tiveram essa manifestação, e nisso eles descem o monte e vão lá para baixo. Quando eles descem o monte, eles veem uma confusão assim, os fariseus, os escribas discutindo com os discípulos de Jesus. E daí a gente chega nesse texto: e quando se aproximou dos seus discípulos, isso Jesus, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficaram espantados e correram para ele e o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-lhe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e lança-o, espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E eles lhe respondeu dizendo: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me. E o trouxeram. E quando ele viu logo o espírito agitando com violência e caindo, o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou-lhe ao pai dele:
há quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Amém. Texto incrível, né? Texto incrível. Jesus deixou o culto de libertação por conta dos discípulos. E os discípulos começaram a se bater, não conseguiam libertar aquele menino. Volta Jesus, pergunta o que está acontecendo. Aparece o pai e fala, relata toda a situação do que estava acontecendo com seu filho. E muitas vezes a gente aprende nesse texto que a gente coloca a nossa disposição do crer em pessoas. Porque aquele pai se frustrou com os discípulos. Ele falou, eu trouxe os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Quantas vezes nós vamos a um pastor, a alguém de referência, e às vezes ele não pode fazer nada. E a gente se frustra. Por quê? Porque a gente coloca o nosso crer nas pessoas. E nós não podemos depositar o nosso crer em pessoas. Porque o nosso crer tem que ser depositado em Jesus. E esse pai depositou o crer dele e se frustrou. E se você pensar, era desde a sua infância que esse menino, essa herança desse pai ficava endemoniado. Quantas vezes ele não deve ter levado nas sinagogas, quantas vezes ele não deve ter levado para vários lugares e nada acontecia. Porque ele depositava o crer dele aonde não era para depositar. Você consegue me entender? Muitas vezes você está no lugar certo, Jesus está se manifestando naquele lugar e nada acontece na sua vida. Era o que o pai desse menino acontecia. Jesus estava presente, as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam ali, havia uma experiência espiritual a poucos metros daquele lugar, e na vida daquele pai nada acontecia. Desde a sua infância ele sofria com o filho. Por quê? Depositava o crer no lugar errado. Por que as coisas não funcionavam? Por que as coisas não funcionavam? Jesus, ele precisava mudar uma chave dentro do coração desse pai. Jesus precisava mudar uma postura dentro do coração desse pai. Era necessária uma mudança dentro do coração desse pai. No versículo 22 ele fala assim, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que disse Jesus, se podes. Se podes. Jesus deve ter ficado de cara com aquele pai. Ele deve ter ficado de cara. Ele chegou, você está vendo aí a situação da minha vida? Ô Jesus, você pode fazer alguma coisa? Jesus, olha, cara, não sou eu que tenho que fazer. O teu coração precisa mudar. E muitas vezes nós pegamos toda a responsabilidade das nossas vidas e lançamos para Jesus e fala para ele, resolve. E ele olha, cara, eu não preciso fazer mais nada, eu fiz tudo que eu precisava fazer na cruz. A responsabilidade agora é tua. A gente olha a miséria do mundo e fala o quê? Jesus, você não vai fazer nada. Ele fala, é você. É você. A responsabilidade do crer é nossa. Precisa virar essa chave. Nós temos que ser libertos desse Cristo que parece que nos ensinam que Ele faz tudo por nós. E a gente quer viver uma vida confortável, uma vida boa. Lógico, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu mereço uma vida boa. Eu mereço ficar sossegado, eu mereço. Não é assim. Não é assim. A responsabilidade do crer é nossa. Existem responsabilidades que foram depositadas na minha e na sua vida. A responsabilidade pelo órfão e pela viúva é da igreja. E a gente às vezes fica esperando, a gente fica, não, o governo precisa fazer alguma coisa, isso precisa mudar, isso precisa mudar, mas a responsabilidade é de quem? É da igreja. Toda a criação,
ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação. Você consegue entender? A política aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Passou o tempo. O Brasil está do jeito que está porque a igreja não se manifestou. Qual é o maior poder da terra? A responsabilidade do crer é minha e sua. E nós precisamos tomar essa postura. Nós precisamos defender a nossa fé. E a maneira de defender a nossa fé é a responsabilidade. A arma que defende o nosso crer é a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade de levantar de manhã e orar. A minha responsabilidade de crer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Sabe por que a palavra de Deus ela não é viva e eficaz na vida de todos? Porque a gente fica esperando Jesus fazer alguma coisa. Sendo que Ele falou: aquele que permanecer na minha palavra e eu permanecer nele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O permanecer da palavra em nós é responsabilidade de quem? Minha. A graça não vai me levar para o quarto orar. A graça não vai me levar para o quarto fazer devocional. Você consegue entender? Essa responsabilidade é de quem? Minha. E às vezes a gente fica esperando: Jesus, faz alguma coisa. Seja liberto essa noite, essa manhã desse Cristo. Seja liberto desse Cristo que não existe. Muitas vezes a gente dizima e fala: agora eu vou prosperar. Mas você não quer trabalhar um pouco a mais, ou estudar um pouco a mais. Não, eu estou dando minhas primícias, estou dando meus dízimos, e me ensinaram que Jesus prospera. Cara, buscai o reino de Deus e a justiça de Deus é que aquele que quer, trabalha. A justiça de Deus te leva a trabalhar. Não te leva a ficar sentado sem fazer nada, esperando que haja suprimento. Você consegue entender isso? E não é, seja sincero com você mesmo. Não parece que a gente quer ficar de boa? Eu quero ficar sem responsabilidade, eu quero ficar zen. Oh Jesus, eu vou ficar zen dentro da igreja. Quantos já quiseram morar na igreja? Quantos? Não, verdade, estou falando sério. Eu não quero mais sair da igreja. Por quê? Porque lá fora tem responsabilidade. Lá fora que a fé vai valer alguma coisa. Vocês conseguem me entender? Seja liberto desse Cristo. Esse Cristo não existe. Esse Cristo não existe. Quantas vezes esperamos uma ação de Deus e Deus está esperando uma ação nossa? A gente espera: Deus se move, Deus se move. Deus, eu quero, se move na minha prova. Deus se move na minha prova, só que eu não estudo. Parece algo simples, mas resume a história das nossas vidas. A gente fica orando: Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu preciso de um emprego melhor, mas você não faz um curso de qualificação. Você consegue entender? Deus age. Jesus, tudo que Jesus precisava fazer, Ele já fez na cruz. Agora depende de nós. Deus salva os meus amigos. Deus salva os meus amigos, mas você não fala uma palavra de Deus para eles. Você acha que Jesus vai descer, se transfigurar e falar para eles? O anjo lá em Cornélio, quando Cornélio está orando lá, e um anjo aparece lá em Atos 10 ou 9. O anjo chega lá, ele fala: vai atrás de Simão, e ele tem coisas para falar para você. Por que você acha que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Porque é a responsabilidade da igreja. O anjo não pregou o evangelho, é a responsabilidade da igreja. Ele falou: vai lá, procura um tal de Simão, vai acontecer isso, ele tem coisas para falar para você. Pedro foi lá, pregou o evangelho, e ali abriu a porta do evangelho para quem? Para nós. Foi o primeiro gentio que não judeu que se converteu e foi batizado no Espírito Santo.
Isso chegou em nós. E o anjo não pregou o evangelho para aquele tal de Cornélio, porque a responsabilidade é nossa. Esse Deus que nos abstém, que nos tira, que nos dá uma vida sem responsabilidade, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Deus, Ele sempre vai te dar responsabilidades. A quem muito é dado, muito será cobrado. Esse é o dilema do Homem-Aranha. Muito poder, muita responsabilidade. É o dilema do Homem-Aranha, é o que está na Bíblia também. É verdade. A quem muito é dado, muito será. O Homem-Aranha era meio crente, ó. Ele lia a Bíblia dele e caiu no coração dele. Por isso que o nome dele é Peter. É por isso. Isso aí, você consegue entender? Temos uma revelação nova. Mas vocês conseguem entender que nós precisamos ser libertos desse Cristo? Amém? O que defende a nossa fé? Que é um dos tripés da nossa vida, a responsabilidade de crer. Amém? Esperança. Nos resta a fé, a esperança e o amor. E a primeira pergunta que eu quero falar sobre isso é: onde eu tenho depositado a minha esperança? Aonde você tem depositado a sua esperança? Você tem depositado a sua esperança nos seus estudos? Você tem depositado a sua esperança nas suas capacidades pessoais? Você tem depositado a sua esperança nos seus relacionamentos? Aonde você tem depositado a sua esperança? Sabe onde nasce uma frustração? Sabe onde nasce uma frustração? Uma frustração nasce aonde nós depositamos a nossa esperança no lugar errado. Você deposita a tua esperança em um lugar errado e aquilo não acontece, e isso gera uma frustração. Aí que nasce a frustração. Toda vez que você se frustrar, analise teu coração e fala: Deus, aonde eu depositei minha esperança? Onde eu depositei minha esperança? Olha o que 1 Pedro fala, 1 Pedro 1:3. Vou tirar aqui, esquentou. 1 Pedro 1:3. A Bíblia fala assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos chamados para depositar nossa esperança em uma viva esperança. Uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança e devemos depositar essa esperança na ressurreição de Jesus, na vitória de Jesus na cruz. Ali que nós devemos depositar a nossa esperança. 1 Coríntios 15:19, o versículo que meu irmão falou ontem. Se esperamos, se temos esperança, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. De novo, se esperamos ou se temos esperança em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos, se tivermos esperança em Jesus só para esta vida, somos miseráveis. Quando nós começamos a esperar em Jesus só para essa vida, quando você começa a vir na igreja e orar para que você prospere, para que você tenha um bom emprego, para que você viva uma vida sossegada nessa terra, você é o cara mais miserável do mundo. Daí vira essas loucuras de campanha. A campanha na batida dos 7 vezes na porta do céu, lá para Deus abrir a janela do céu e você fica rico. A campanha disso, a campanha daquilo, para quê? Para satisfazer os nossos desejos pessoais dessa terra. Se nós esperamos Jesus só para esse momento, só para esse tempo, nós somos considerados os mais miseráveis entre os homens. Os mais miseráveis quer dizer que você é pior que um pecador. Você tem menos esperança que o perdido. Devemos colocar nossa esperança, como diz o retiro, além do
Nós devemos depositar a nossa esperança lá em Cristo Jesus. Lá em Jesus. Jesus, eu creio que o Senhor vai voltar, eu creio, a minha esperança é essa, Deus. Não importa o que eu passe nessa terra, a minha esperança está depositada no Senhor e na sua vinda. Eu creio na tua igreja, eu creio nisso, eu creio no trabalho, eu creio nas pessoas, eu creio nas pessoas sendo convertidas ao Senhor, eu creio e eu deposito minha esperança nisso. Porque se você deposita a tua esperança no teu trabalho, e se você perder o teu trabalho, você vai viver uma vida sem esperança. Se você deposita a esperança de um relacionamento, aquele relacionamento termina, o que acontece? Você fica sem chão. E aí? Depositou a esperança no local errado. Olha o que um coração cheio de esperança ele faz. Eu vou colocar o exemplo de Paulo e Silas. Atos 16, 25. Um coração cheio de esperança, mas a esperança depositada em Jesus lá na eternidade, é um coração que louva a Deus em todo o tempo. Olha Paulo e Silas. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Deixa eu só dar o contexto dessa história. Eles foram para Filipe, eles começaram a pregar, a evangelizar, os caras pegaram eles. Não pode fazer isso, eles estão indo contra as leis de Roma, deram uma surra neles. A Bíblia fala que machucaram eles bastante com açoites e colocaram eles no cárcere inferior. Alguns historiadores dizem que o cárcere inferior era o último e os outros ficavam em cima. E o que os outros iam fazendo suas necessidades ia caindo até o cárcere inferior. Era nesse lugar que eles estavam. Tudo machucados, presos pelos pés, que eles foram colocados no tronco, deitados lá, presos. E nesse contexto a Bíblia fala que eles faziam assim, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que as alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, disse: não te faça mal nenhum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, soltou dentre e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Um coração cheio de esperança, ele louva a Deus. O coração de Paulo e Silas não estavam naquele momento, não estava na tribulação, eles estavam em Deus. E muitas vezes, quando nós passamos dificuldades, nós esquecemos das nossas responsabilidades e nós culpamos Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, olha, eu faço tudo certinho, as coisas não estão dando certo como eu quero que dê. Eu vi uma frase no Face de um pastor Bambambam, e ele está na mídia direto aí, e ele colocou: quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo dá bem. Mentira. Se quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo desce bem, olhando para os olhos deste tempo, os caras que estão sendo crucificados lá na Síria, os caras que estão morrendo, não está tudo bem para eles. E eles estão no centro da vontade de Deus. Porque aqueles caras que a terra tem vomitado, porque a terra não é digna deles, alcançarão maior e melhor ressurreição. Porque quem que vai ressuscitar primeiro? São os mártires. Os mártires, essas pessoas que estão morrendo, às vezes eu me entristeço, mas às vezes eu me alegro, porque esses caras, eles vão experimentar uma melhor ressurreição. O coração deles não está mais nessa terra. Tanto é que Hebreus fala que a terra não pôde contê-los, ela teve que vomitar eles. O mártir, ele é vomitado da terra, porque essa terra pecaminosa não consegue suportar ele. E ele vai alcançar a melhor ressurreição. Você consegue entender o
coração deles está lá, a esperança deles está lá em Jesus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e os outros presos os ouviam. O que as pessoas têm ouvido de você? Um coração cheio de esperança? Ou murmuração, amargura, ódio, rancor, ressentimento? O que tem saído da tua boca? No teu trabalho, nos teus estudos, o que sai da sua boca? As pessoas dentro da tua empresa te veem como um refúgio, uma torre forte, um baluarte da justiça, ou elas se repelem em você? Se elas se repelem, tem algo errado. O que tem saído da tua boca? O povo do deserto, o povo do Egito, o povo de Israel passou pelo deserto, ficou 40 anos, porque eles ficavam murmurando. O que arrebenta com a nossa esperança é a murmuração, é a reclamação. E eu falo isso para vocês, mas eu falo para mim também. O que arrebenta a nossa esperança é a murmuração. Nós precisamos gerar esperança em um lugar que não há esperança. No mundo não há esperança. E da nossa boca, como Paulo e Silas, as pessoas têm que ouvir de nós aquilo que gera esperança. Aquilo que gera esperança. Amém? O que as pessoas têm ouvido de nós? Olha que interessante isso. Paulo e Silas, eles estavam presos, açoitados, machucados no cárcere inferior, sendo humilhados, presos ali e eles começaram a orar e cantar hinos. Amém? A Bíblia fala que Deus, Ele habita nos louvores do seu povo. O que Paulo e Silas fizeram? Trouxeram Deus para a prisão. Quando Paulo e Silas começaram a cantar e louvar, eles trouxeram Deus para a prisão. E quando você traz Deus para a prisão, acontece? O cárcere não aguentou, ele explodiu. Eu daria glória a Deus por isso. Você consegue entender? Eles atraíram a presença de Deus para um cárcere, e esse cárcere se espatifou. O que tem prendido a tua vida? O que tem prendido a tua vida? O que tem arrancado a tua esperança? Louve a Deus e traga a presença de Deus para essa situação, que Deus vai arrebentar as cadeias que te prendem. Comece a entender o poder da adoração. A adoração é a arma que protege a nossa esperança. Atraia a presença de Deus para aquilo que te prende. Sabe aquela situação que parece que você não consegue vencer? Em vez de você reclamar para o seu pai, para sua mãe, reclamar para as pessoas, murmurar, atraia a presença de Deus para essa situação e o cárcere vai se rachar no meio. É impossível aprisionar a Deus. Atraia a presença de Deus, atraia a presença de Deus. Amém? A prisão ela ruiu. Um coração esperançoso louva e destrói qualquer cadeia. Um coração esperançoso, ele louva a Deus e destrói qualquer cadeia. Deposite a sua esperança além do tempo e louve a Deus em todo o tempo. E rompa as cadeias que te prendem. Entenda isso, amém? Estava conversando com os meninos agora há pouco. Salmo 23, ele fala que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque Deus está comigo. Esse salmo vale para Davi. Esse salmo ele mudou. Depois da cruz há uma alteração nesse salmo. Porque Deus não está conosco, Deus está em nós. Isso é depois da cruz. Deus está em nós. E se Ele está em nós, o que acontece? Ele precisa se manifestar através de
responsabilidade é nossa, de manifestar a Deus onde estamos, em qualquer, não importa a circunstância, nós manifestamos a Deus através da nossa adoração, dos nossos lábios, daquilo que sai da nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio. Encha o seu coração da palavra de Deus e fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, não importa a circunstância, fale a palavra de Deus. Atrai a presença de Deus. Deixe essa presença que já está em você se manifestar. Amém? Um coração esperançoso, ele discerne o tempo e o propósito de todas as situações. Olha que interessante isso. No mesmo texto, da continuação, Atos 16, 35 ou 39. A Bíblia fala assim: e sendo já dia, os magistrados, que são os que mandavam lá em Roma, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandam vos soltar, e agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos, tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram e disseram aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiram súplicas, e tiraram para fora, e lhes pediram que saíssem da cidade. Por que Paulo não falou que ele era cidadão romano antes de apanhar? Era simples. Paulo podia falar: não, você não vai me condenar, eu sou cidadão romano. Ele dava uma carteirada lá e ele não ia apanhar. Só que se Paulo, se você for ler o contexto de Atos, o Espírito Santo leva Paulo a Filipe. Ele é conduzido pelo Espírito Santo para lá. Se ele mostra que ele é cidadão romano, ele seria expulso da cidade. Ele não iria apanhar, mas ele teria que sair da cidade, porque os magistrados iam mandar ele sair da cidade. E ele discerniu o tempo e falou: não, eu fico. Eu apanho, mas eu fico. O propósito de Deus é aqui. Eu posso estar apanhando, mas eu estou no propósito de Deus. O coração que tem esperança de frente a qualquer coisa, enfrenta o propósito de Deus. Porque nós esperamos uma vida confortável. Paulo falou: não, se for para mim levar chicotada, apanhar, para que haja salvação no carcereiro, eu fico aqui. Eu fico aqui. Eu me fiz de fraco para alcançar os fracos. Eu me fiz de grego para alcançar os gregos. Eu me fiz romano para alcançar os romanos, Paulo diz. Ele se fez de gentil, apanhou para ficar em uma cidade para cumprir o propósito de Deus. Ele discerniu o tempo, mesmo que esse tempo fosse um tempo de sofrimento. E muitas vezes, quando o tempo de sofrimento vem, a gente prefere fugir. Sabe quando o tempo de sofrimento vem na igreja, que começa a dar briga, e isso e aquilo, e todos passam por isso. Nós precisamos nos frustrar com a igreja. Escute, você que é novo na fé, você vai se frustrar com a igreja, e você precisa disso. Para você aprender que você vem na igreja por uma única pessoa, você precisa se frustrar com a igreja, para você tirar o teu coração das pessoas e depositar o seu coração em Jesus. Só que quando esse tempo começa a acontecer, o que a maioria das pessoas fazem? Foge. Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar pela rejeição. Deus me livre de me rejeitarem. E eu fujo e vou para outra igreja onde as pessoas me aceitam, até que eu chego ao ponto que eu fujo e vou para outra igreja, fujo e vou para outra igreja. Você precisa ser rejeitado. Se rejeitaram a mim, vão rejeitar a vocês, Jesus fala. É a caminhada cristã, é o tempo de rejeição, e esse tempo é necessário. Só que como Paulo, a gente não faz muitas vezes como Paulo fez. Se for para ser açoitado, se for para sofrer, mas para que haja salvação, eu fico. A gente prefere fugir. Um coração sem esperança, ele foge, ele não discerne o tempo e o modo. E há tempo de sorrir
e tempo de chorar, há tempo de abraçar e de fugir de abraço. Há tempos bons na igreja e há tempos ruins na igreja. Mas tudo é para o nosso crescimento. O coração é esperançoso, ele deposita a sua esperança em Deus, ele louva em todo o tempo. E agora nos resta o amor. Dos três, o maior é o amor. A gente precisa aprender a amar as pessoas além do tempo. Além do tempo que elas são convenientes para nós. Além do tempo de que elas servem para algum propósito na minha vida. Além do tempo que elas andam e me fazem bem. A gente precisa amar as pessoas além do tempo. Ter fé e esperança é amar além do tempo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar. Escute, abra o seu ouvido. Por mais que você diga eu sei amar, é mentira, você não sabe. Nós não sabemos amar. Nós não sabemos. Isso não faz parte da natureza humana. Isso não faz parte da natureza humana. Isso é necessário, uma ação sobrenatural de Deus. Nós não sabemos amar. Olha o que 1 João fala. 1 João 4, 19 ao 21. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós vivemos uma vida focada no eu. Aquilo que é bom para mim, a igreja tem que me fornecer, a igreja tem que me abençoar, as coisas têm que ser para mim. E nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar. Precisamos aprender de Deus o que é amor. Nós precisamos buscar em Deus para saber amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós precisamos aprender de Deus. A maldade está cauterizando o amor em nós. Olha o que Mateus 24, 12 e 13 fala. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade, o bagulho vai ficar louco aí ao nosso redor. Isso vai começar a cauterizar o nosso coração e nos impedir de amar. Eu estava conversando com o pessoal. Você já escutou essa frase? Trabalhar com gente é a pior coisa que existe? Quem já escutou isso? Por que uma frase dessa existe? Para te repelir das pessoas. Para quê? Para que o amor dentro do teu coração se esfrie. Eu estou coordenando hoje uma academia com 20 professores. Eu coordeno 20 professores de educação física. E eu lido com eles e eu lido com o meu chefe. Eu fico no meio. Eu lido com o meu chefe e lido com eles. Cara, eu tenho obrigado todo dia falando, vale a pena lidar com pessoas. Vale a pena amar essas pessoas. Uma vez um professor me fez, um dos meus professores, cara, ele é muito xarope, ele deu pitado em tudo errado. Eu cheguei bravo em casa, falei pra ele, nossa, eu não aguento mais. Cara, o Espírito Santo falou, se você não aguentar, quem que vai amar ele? Ninguém mais ama esse cara, quem que vai amar ele? Se eu que sou a igreja não amar ele, quem que vai amar ele? Às vezes no nosso meio nós repelimos as pessoas. Por quê? Porque elas nos incomodam. E nós não sabemos amar. Nós precisamos morrer e parar de... o cara te incomoda, ele tem uma opinião contrária, você rejeita. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença com as pessoas. E a gente passa pelo caixa do supermercado, a pessoa é indiferente. É como se fosse uma máquina, faz aí que eu estou com pressa.
As pessoas viraram paisagens para nós. E nós somos o baluarte da justiça, a esperança dessa terra. Se a gente não amar essas pessoas, quem que vai amar? Só que o problema é que a gente não sabe amar, e a gente não tem coragem, a gente veste uma máscara, e a gente não entra na presença de Deus e fala: Deus, eu não sei amar. Quantos já oraram assim e falam: Deus, eu me desnudo, eu fico nu, Senhor, e eu não sei amar. Eu sei falar sobre reino, eu sei falar sobre justiça, eu sei falar sobre todas as coisas, mas eu não sei amar. Nós sabemos muito da Bíblia, mas nós não sabemos amar. Em Apocalipse, Deus para para uma igreja e fala: olhe para você como você é pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. E nós precisamos entrar na presença de Deus e falar: Deus, eu me arrependo, Deus, porque eu não sei amar. Eu faço as coisas muitas vezes por um benefício próprio. Às vezes a gente olha o assistencialismo do espiritismo e a gente fala: nossa, eles amam. Eles não amam, é mentira. Eles fazem aquilo porque eles acham que vão elevar o seu karma. Se eles escrevem uma cesta básica, não é por amor, é por um sentimento egoísta. Eu vou ajudar esse pobre miserável aqui que eu vou elevar meu karma. E quando eu elevar meu karma, eu vou morar em Marca. É isso que eles pensam. Isso não é amor. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós ajudamos as pessoas, ou nós buscamos aquilo por um benefício próprio. E Deus é o Deus que sonda a intenção do nosso coração. Deus não está tão interessado nas ações externas, mas sim no teu coração. E isso a gente precisa entrar na presença de Deus e ser sincero e falar: Deus, eu não sei fazer isso. Como que as coisas com Deus funcionam? Como que as coisas com Deus funcionam? Você é deflagrado em algo que você não faz ou não consegue fazer. As coisas só mudam mediante arrependimento. Mediante arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e falar: Deus, o Senhor é claro na tua palavra, eu não sei amar. E quando você se arrepende, é uma ação do Espírito Santo que nos converte e nos leva para o centro da vontade de Deus. Olha uma promessa que existe lá em Ezequiel 11:19, ele fala: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e cumpram eles, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E em Ezequiel 36 ele fala de novo: e dar-lhe-eis um novo coração, e porei dentro deles um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os observem. Nós precisamos que Deus transplante o nosso coração. Nós precisamos que Deus arranque esse coração de pedra, cauterizado pelo egoísmo, cauterizado pela iniquidade, e falar: Deus, eu estou diante do Senhor e eu preciso de uma ação sobrenatural do Senhor para que eu possa amar. Quantos precisam de uma ação sobrenatural de Deus? Deus, eu preciso de uma ação sobrenatural para aprender a amar, porque eu não sei amar. Nos resta a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Não adianta ter fé e esperança e não ter amor. E é o amor que vai fazer o mundo nos reconhecer. E saberão que são os meus discípulos pelo amor que há entre você e Jesus. Nós precisamos aprender a amar. Amém? Eu queria propor de novo que a gente tivesse um tempo de arrependimento essa manhã. Falando: Deus, mas seja sincero com Deus. Fale: Deus, eu não sei amar, minha natureza humana é egoísta. Eu quero, Deus, um novo coração. Deus, transforma isso dentro de mim. Me renova a fé, Deus. Eu quero ter a responsabilidade do crer, Deus. Me renova a esperança, Deus. Eu vou louvar o Senhor a todo tempo. Mas principalmente, Deus, faz uma ação sobrenatural e muda o meu coração.
Me faz amar as pessoas porque eu não sei como amar, Deus. Eu não sei como amar, eu não sei como amar. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, mas entre na presença de Deus. Eu falo, Deus. Se quebrante na presença de Deus. Fale, Deus, eu preciso de um novo coração, Deus. Não é da minha natureza amar as pessoas, Deus. As minhas intenções geralmente, Senhor, ou todas as vezes, elas são egoístas, Deus. Se eu faço algo é para que eu, no final das contas, eu seja o verdadeiro beneficiado, Deus. Porque a minha natureza, sim, Senhor, eu sou pobre, cego e nu, Deus. Eu quero comprar ouro e colírio do Senhor, Deus. Pinga do teu colírio nos meus olhos e me mostra, Senhor. Oh Deus, nós queremos nos arrepender nessa manhã diante do Senhor. Deus, só um arrependimento genuíno vai nos levar a amar as pessoas, Deus. Pela nossa natureza nós não sabemos amar, Deus. Nós somos egoístas, Deus. Nós buscamos os nossos próprios interesses, Deus. Quebrando o nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos convence uma vez mais, Deus, da verdade, Senhor. Nos convence uma vez mais, Senhor. Nos convence uma vez mais, Senhor. Tenha um tempo com o teu Deus agora. Abre o teu coração a Ele. Nós precisamos confessar isso. Nós precisamos ser deflagrados pela luz da palavra de Deus. A palavra precisa nos cortar e nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Falar, Deus, eu não sei como. O Senhor tem promessas grandes para a sua vida, mas você precisa aprender a amar as pessoas. Porque se a unção vem sobre a sua vida sem amor, você vai usar a unção como essas pessoas estão usando para benefício próprio. Porque o dom de Deus, ele é gratuito. E Deus não revoga o dom continua. E se não há amor, nós usamos a igreja para benefício próprio, para arrecadar dinheiro. Livra de nós essa vergonha, Deus. Livra de nós essa vergonha, Deus. Se a unção vem sobre as nossas vidas e a gente não aprender a amar as pessoas, nós vamos ser uma vergonha para o Evangelho, Deus. Oh Deus, converte o nosso coração em amor, Senhor. Nos reduz ao amor, Deus. Nos reduz ao amor, Deus. Nos reduz ao amor. Quando ninguém mais nos amou, o Senhor nos amou, Deus. Nos faz amar as pessoas assim. Nos perdoa que nós rejeitamos, Deus. Nós ignoramos, Deus. Nós levamos as pessoas que nos incomodam para longe de nós, Deus. Dentro da igreja nós afastamos as pessoas que nos incomodam, Deus. Que evangelho é esse, Deus? Muda, Senhor, o nosso crer, Senhor. Nos traz a responsabilidade, Deus. Nos traz um coração que te louva, Deus, em todo o tempo, Deus. Marca-nos essa manhã, Deus. Marca-nos. Te
que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos colocaria um coração de carne. Que Ele não escreveria mais em pedras, mas Ele escreveria no coração do homem a sua vontade. E essa promessa é para você. Toda vez que nós nos arrependemos, como o irmão ministrou, há uma nova mentalidade que entra através do Espírito Santo. E existe um batismo que se chama batismo do amor. E o Espírito Santo quer te encher de amor hoje. Eu queria que você se colocasse em pé. E você que sente essa necessidade, fala: Deus, eu quero esse batismo de amor, Deus. Eu preciso entender isso, Deus. Eu queria chamar os líderes aqui à frente. Se você tem essa necessidade, sai do seu lugar. Fale: Deus, eu preciso desse amor. Eu preciso aprender o que é amor, Deus. Eu preciso aprender a amar, Senhor. Além das circunstâncias, além do tempo. Existem pessoas. Preste atenção em mim aqui um minuto. Para o que você está fazendo agora. Preste atenção aqui um minuto. A Bíblia diz que existem pessoas dentro da igreja que elas vão ter que ser carregadas até a porta dos céus. Que elas não tenham uma fé suficiente para chegar nos céus. E você vai ter que carregar ela. E para carregar essa pessoa, você vai ter que lidar com as dúvidas delas, com a incredulidade, com a incerteza. Mas você vai ter que puxar ela para a porta do céu. E talvez você vai ter que diminuir a velocidade dos teus passos para que ela ande junto com você. Isso é amor. Isso é igreja. Existem pessoas que nós vamos ter que abraçar elas e falar: Jesus, eu trouxe ela, Deus. Eu diminuí os meus passos, mas eu trouxe por amor a ela. Pela obra da cruz eu trouxe ela, Deus. Eu muitas vezes não vivi, Deus, a revelação que eu tinha para salvar essas pessoas, Deus. Eu não acelerei meu passo, Deus. A gente tem cauterizado o nosso coração. E a gente tem se esquecido das pessoas em busca de uma nova revelação. Nós não precisamos de uma nova revelação. A gente precisa viver aquilo que a gente sabe. Se for necessário, diminua os seus passos. Muitas vezes você começa a receber de Deus, a receber novas revelações. E Deus fala: aquele lá não sabe, ele não come carne, para. Espera ele não come carne, não escandalize ele com as suas revelações. Não escandalize o fraco na fé com as tuas revelações. Diminua o teu passo para que a igreja acompanhe, para que as pessoas não pereçam. E para isso nós precisamos de um batismo no amor. Nós precisamos entender isso como igreja. Feche os olhos. Oh Deus, nos batiza com o teu amor nessa manhã.